Você já pensou em ganhar dinheiro com pintura facial? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas técnicas e macetes para você que tem vontade de ganhar dinheiro com essa arte. E as maquiagens que eu vou ensinar hoje são todas inspiradas no Homem-Aranha. E para começar, vamos à lista de materiais que eu vou utilizar hoje. Todas as nossas maquiagens vão ser feitas com tinta líquida facial da Rostinho Pintado, que dentro da maquiagem artística são os materiais mais baratinhos que a gente pode adquirir. Então eu vou utilizar a preta, a branca, a vermelha e a rosa. E cada um desses potinhos eles contém 35 ml e em média custam R$ 7,00. E essa tinta rosa é da linha fluorescente da Rostinho Pintado. E também nós vamos utilizar alguns tipos de pincéis. É muito legal que você tenha um kit, né? Vários kits, na verdade, se você for trabalhar fora pintando crianças, né? Então tem os maiores, que são os quadrados, tem esses em forma de gota, eu chamo de forma de gota. Esses meus são de kanji, mas a linha Ceramic, a marca Ceramic, ela tem pincéis muito legais profissionais, que são próprios para maquiagem artística, como esse. Esse é o 611 da Ceramic, ele é um pincel bem fininho. Eu uso ele para quase tudo, você sempre vê ele aqui no canal, eu sempre falo pincel fino. Quando eu falar pincel fino é porque é esse pincel aí. Ele é muito bom. E os pincéis da Ceramic, eles custam em média de 8 a 15 reais cada um. E o pincelzinho chanfrado que a gente vai usar hoje é esse da Belize. Esse é de um kit de manicure, mas ele é muito bom para maquiagem artística também. E eu vou utilizar uma cor dessa torre de glitter cremoso da Rostinho Pintado. Eu vou utilizar a cor rosa para fazer um batonzinho. Normalmente as crianças gostam, né? As meninas gostam de passar um batonzinho com glitter. Esse glitter é bem discreto, então é legal você usar em crianças também. Dá para passar na pele também, para poder deixar brilhosinha, fica bem legal. E eu vou usar algumas sombras marrons dessa paleta da Ludurana. Ali tá quebrado porque o meu gatinho quebrou, fez esse favor para mim. Mas eu vou usar só a cor marrom, então as outras cores ainda dá para utilizar. Muito boa a paleta da Ludurana. E um item muito importante e essencial é essa plaqueta de aço inox. Porque você vai pegar o produto do pote e colocar na placa. E da placa você vai passar na criança. Você não pode ficar passando o pincel dentro do pote de tinta, porque isso contamina, tá? Depois eu dou mais dicas sobre isso. E eu não coloquei ali na lista de materiais para mostrar para vocês, mas uma das coisas mais importantes são as esponjas para maquiagem. Aquela esponja queijinho, aquelas esponjas para maquiagem que a gente costuma utilizar. E para o nosso primeiro estilo, eu vou utilizar a tinta vermelha, com o auxílio de uma esponja para maquiagem. Essa minha é em forma de casinha, eu comprei ela numa loja japonesa, no mesmo lugar onde eu comprei meus pincéis de kanji. Mas a esponja queijinho, ela é mais utilizada, ela é mais fácil de encontrar, também serve super bem. E uma dica, uma técnica, um macete que você pode utilizar com a esponja é umedecer ela. Basicamente, molhar ela dentro de um pote de água e espremer, tirar todo o excesso de água e aí fazer essa cobertura de pele com tinta líquida que vai ficar mais fluido. Normalmente, para uma maquiagem super profissional e cosplayers, essas coisas, é muito difícil você fazer uma cobertura de pele com tinta líquida. Porém, como a gente está falando da pele de uma criança, talvez, uma criança que tem o rosto menor, você pode inclusive pintar uma área menor do rosto dela, por exemplo, até a altura dos olhos, né? Isso vai te ajudar a utilizar materiais mais baratos, como a tinta líquida, que é o que eu estou ensinando vocês a usarem hoje. E para o olho da máscara, eu estou utilizando a tinta branca da Rostinho Pintado, aquela que eu mostrei lá no começo, mais um dos pincéis que eu mostrei também. Mas é muito mais fácil fazer o olho aplicando com a esponja também. Você pega uma esponjinha nova só para cor branca e aí você faz a aplicação. Para as teias, eu estou usando a tinta preta e um pincel médio, aquele de kanji, um dos que eu mostrei para vocês. E eu vou fazer toda a marcação primeiro com a tinta preta. E para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, peço que você se inscreva nesse momento. E para você que já é inscrito, muito obrigada por acompanhar os nossos conteúdos. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E com a mesma tinta preta, eu faço a margem do olho da máscara do Homem-Aranha. Não tem problema esses borradinhos que ficam por fora, depois você pode corrigir com a tinta vermelha e um outro pincel, não tem problema nenhum.
Agora eu inicio a demarcação da teia, né, da máscara. E depois nós vamos vir com a tinta branca ainda, começando a fazer os efeitos. Uma pergunta muito importante que a gente se faz, né, que as pessoas fazem quando elas querem começar um negócio é: quanto devo cobrar pelo meu trabalho? Isso é uma resposta padrão e, na verdade, ela é a mais correta de se dizer. É muito relativo você precificar o seu trabalho. Uma coisa que não pode acontecer é você deixar outra pessoa colocar preço no seu trabalho. Isso nunca. A precificação de um serviço, ela depende de muitas variantes. Por exemplo, o valor dos produtos que você utiliza, a qualidade do produto que você utiliza, o tempo de experiência que você tem trabalhando com isso, quantas crianças você vai maquiar, qual é o tipo do evento, quantas horas você vai maquiar nesse evento, você vai maquiar a mesma criança 2 vezes? Você vai tirar a maquiagem da criança no final da festa? Então, tudo isso está embutido no valor, né, no preço que você vai colocar no seu trabalho. Então, basicamente, você vai pegar o valor do seu material, quanto custou o seu material. Você vai dividir ele por tanto de pessoas, pelo tanto de crianças que você vai pintar, o tanto de pessoas que você vai pintar. Não necessariamente só crianças, né? Tem muitas festas da fantasia que você pode vender o seu serviço também. Você vai colocar o preço da sua mão de obra e você vai fazer a sua conta, quantas horas você vai trabalhar nesse dia, entendeu? É muito importante você praticar muito antes de você vender o seu serviço. E uma dica muito interessante é a boneca de treino. Tem vídeo dela aqui no canal já, mas eu vou fazer um vídeo novinho atualizado sobre ela. Percebam que aí no rosto do Homem-Aranha eu tô passando um filete de tinta branca no meio do traço preto que eu fiz. E não tem problema se esse traço ele ficar um pouquinho falhado. Esse falhadinho ele dá uma impressão muito mais legal na máscara, uma sensação mais realista. E esse foi nosso primeiro estilo. Você pode fazer ele até a metade do rosto ou beirando a boca da criança, né? Porque daí ela tem mais liberdade para comer. E agora, bora para o nosso segundo estilo. O nosso segundo estilo é inspirado na Gwen, do Aranhaverso. Ela é uma personagem feminina. E ela tem as cores predominantes branco e rosa. Porém, a parte da teia dela é dentro da touca. Então, o rosto dela é só branco com uma margem rosinha no olho. E aí fica muito sem graça pra gente fazer numa criança, né? Então, eu tô fazendo um estilo inspirado nela, com a mesma técnica que eu fiz anteriormente aqui no vídeo, somente utilizando a cor rosa no lugar da cor vermelha. E algumas técnicas e macetes diferentes que eu vou passar mais pra frente. Para a cobertura do olho da máscara, eu vou utilizar a tinta branca de novo, só que dessa vez eu vou preencher com a esponja para vocês verem como é mais rápido e fica muito mais legal. Ali percebam que borrou um pouquinho, mas não tem problema, depois eu venho com a tinta rosa de novo e passo por cima desse borradinho para ficar tudo uniforme novamente. Em tempos de pandemia, se você quiser trabalhar em eventos, além dos cuidados que você tem que ter com você mesmo, utilizando máscaras e tudo mais, você precisa ter cuidados com seu material. Alguns desses cuidados são, por exemplo, não utilizar o mesmo pincel em 2 crianças diferentes sem esterilização. E você também não pode passar o pincel no rosto da pessoa e voltar esse mesmo pincel para dentro do seu produto. Por isso que é importante ter a plaquinha de inox ou alguma outra plaquinha que você possa despejar o produto e utilizar ali, né? Utilizar daquela base ali para você passar no rosto da pessoa. Porque senão você vai contaminar o seu material e ele vai ficar inutilizável. Essas coisas também entram na precificação, porque se você não pode utilizar o mesmo pincel em 2 crianças sem esterilização, se você não tiver uma equipe, alguém que possa esterilizar para você enquanto você está pintando, você vai ter que fazer a conta de quantas crianças você vai pintar e de quantos pincéis você precisa ter para cada criança. E isso é caro. Então você não pode cobrar um valor absurdamente baixo só para você ultrapassar a sua concorrência, digamos assim, né? Tudo tem um preço, tudo custa alguma coisa. E hoje em dia as coisas custam muito caro. Então você precisa ficar atenta com isso.
Aí na máscara da Gwen, nessa parte de colocar o filete de tinta branca sobre a tinta preta, eu tô exagerando na tinta branca mesmo, porque eu quero que fique evidente mais o branco do que o preto, para combinar melhor com a nossa referência. Um acabamento legal para essas pinturas faciais é você colocar uma tira branca em volta de tinta, né? Para parecer que é um adesivo colado. Eu acho que fica bem legal. E a outra técnica diferente que você pode utilizar, caso você tenha tempo de pintar na festa, né? É fazer esse sombreado dentro de cada gominho. Bem na margem do gominho, ele dá uma sensação de profundidade muito legal na máscara. Eu também faço um sombreadinho com o mesmo marrom e o mesmo pincel chanfrado para dar uma sensação de 3D nessa máscara. E para os lábios, para combinar com a cor rosa que nós utilizamos, eu vou passar um batomzinho daquela torre que eu mostrei para vocês lá na lista de materiais. As meninas costumam gostar muito de batom com glitter. E essa torre da Rostinho Pintado, ela é legal porque ela é tipo um batomzinho, tem um gostinho de chiclete. E você pode utilizar ela como base para colocar mais glitter em pó, para ficar bem brilhoso, caso a criança queira, a pessoa queira, né? Para acompanhar o Aranha Verso, tem mais um estilo, que é a do Homem-Aranha Preto, né? No caso, você só trocaria a cor vermelha pela preta e a cor da teia preta pela branca. Você também pode fazer dos dois lados do rosto da criança. Isso vai ajudar ela a ter liberdade para comer e também para continuar utilizando a máscara de proteção contra o coronavírus. E agora a nossa dica bônus. Você sabe como tirar uma maquiagem artística feita com tintas à base de água? A resposta é simples, com água, né? Tudo que é a base de água é facinho de tirar com água. Então ali eu borrifei um pouquinho de água no meu rosto, peguei um lencinho umedecido e vou retirar. Se você for colocar esse tipo de serviço, né, junto na sua conta de precificação, você tem que colocar o valor de pelo menos 2 lencinhos umedecidos por cada pessoa, porque lenço umedecido é um produto super caro, mas ele é usual, ele é rápido, ele ajuda você a retirar a maquiagem mais rápido, como vocês podem ver aí. No meu caso, infelizmente entrou um pouquinho dentro do meu olho, tem que tomar muito cuidado com isso. A tinta facial, própria para maquiagem, ela não tem muito problema, ela não arde muito o olho. Mas, né, se a gente tá falando de uma criança, provavelmente ela vai chorar se isso acontecer. E caso a mãe de alguma criança pergunte pra você, olha, como que eu faço pra tirar isso do meu filho? No caso da tinta líquida, é só tirar no banho, né? Fala pra ela, no banho sai. Ou se ele passar um shampoozinho na cabeça vai sair, ou um sabãozinho, não tem muito problema com a tinta líquida. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito, para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse de empreendedorismo. E muito obrigada por assistir!